noite, meus aterrorizados, aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E também compartilhe com os seus amigos também em todas as suas redes sociais. Só não se esqueça de ir lá no sininho das notificações, na opção todas e clicar lá. Só assim você será notificado quando tiver conteúdo novo no canal. Meus amores, tirem as crianças de perto do computador ou do celular, ou então coloquem um fone de ouvido. Não deixem as crianças ouvir esses relatos, que não é coisa para criança, tá? Por favor, por favorzinho. Bom, dadas as informações, vamos ao primeiro relato de hoje. Como eu sempre digo, relato, conto ou história. Vocês decidem se acreditam ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Primeiro caso de hoje vem do grupo Casos de Assombração por Tatiane Martins. Possessão no acampamento. Eu acredito que minha amiga está possuída por um demônio. E aqui está o porquê. No começo estava tudo normal. Fomos acampar com um monte de amigos e ela estava se divertindo muito, até a noite. Quando isso se manifestou nela, eu nunca passei a noite com ela antes, então não tenho certeza se isso é novo ou se isso é uma coisa regular. Mas aqui vai. Estávamos todos muito exaustos de tanto correr no calor, então todo mundo caiu. Havia cerca de 5 de nós em uma tenda gigante e eu pensei que todo mundo tinha adormecido. Mas depois que eu cochilei, ouvi alguns barulhos de tapas. Então abri meus olhos e a vi parada no canto da barraca, na posição de salto, mas não pulando, levantando os braços e batendo nas laterais muito rápido. Seus braços pareciam paus de tão duro. Eu pensei comigo mesma, essa é a merda dos filmes de terror, mas não percebi o quão certa eu estava naquele momento. Eu atribuí isso à necessidade de tirar um pouco de energia antes de dormir e continuei tentando dormir. Um pouco depois, eu ouço algumas risadas assustadoras e nem soava como ela. Eu finalmente acordei totalmente e disse algo para ela, que gritou e foi intenso. Então eu perguntei se ela estava bem, mas ela não me respondeu. Eu estava tipo, tudo bem, eu não vou dormir com isso agora. Estou meio assustada. Ela fez isso a noite inteira. Ela estava mais tarde no chão, com as pernas abertas, apenas batendo em si mesma e no chão, rindo histericamente, gritando palavras de baixo calão. Estranho, né? No dia seguinte, eu disse a ela que ela realmente me assustou. Tentei perguntar o que ela estava fazendo e ela disse, abre aspas, eu acho que eu tinha que tirar isso de mim. E eu estava, tipo, bem estranho, mas ainda gosto de você. Ela parecia bem durante a maior parte do dia, até a noite novamente. Dessa vez, eu a vi mudar de si mesma para esse demônio. Estávamos andando casualmente por um festival, apenas conversando e sendo felizes, quando, de repente, ela me olha de forma extremamente intensa e começa a mudar a velocidade, a correr. Eu pensei que algo tinha acontecido, então eu corri ao lado dela.
e perguntei, né, o que está acontecendo. E ela me deu essa cara, ela olhou para mim com essa cara, que nunca vou esquecer. O canto dos lábios virados para baixo, olhos como fogo, e disse: "Não estou te escutando." Eu não queria perdê-la naquele festival, porque sentia que ela era um perigo para si mesma e possivelmente para os outros. Então eu a persegui por esse lugar e tentei fazê-la se sentar. Ela começou a rir de novo. Aquela risada sombria e assustadora que se transformava em um choro e depois em uma risada novamente, e ficou muito quieta e de outra forma, a menos que fosse para me insultar, né? Tentei conversar um pouco só para ver se conseguia fazê-la superar o que ela estava passando, mas ela estava completamente resistente. Eu finalmente a levei de volta ao acampamento e, quando chegamos lá, ela estava sentada em uma cadeira, toda quieta, apenas sorrindo. Aquele sorriso assustador, e depois virando os cantos da boca para baixo e fazendo o tal rosto contorcido. Seus olhos eram intensos e ela estava olhando para mim como se fosse pular e me sufocar. Você já sentiu o ódio de alguém e sentiu que a pessoa iria te matar? Bem, eu senti, e foi isso. Eu senti que a qualquer momento eu poderia ser morta por aquela garota. Eu disse a ela: "Garota, o que deu em você? Estou realmente assustada." E ela então ficou de 4 pés e rastejou em minha direção, sorrindo como se estivesse pensando em alguma porcaria terrível. E então ela balançou a cabeça para a esquerda e para a direita, tentando manter comigo um contato visual. Sorri para ela porque não sabia mais o que fazer. E ela sorriu de volta. Eu balancei a minha cabeça dizendo sim. Ela fez a mesma coisa. Eu balancei a cabeça fazendo não. E ela repetiu. Ela agora estava me copiando. Foi tão assustador. Então eu finalmente disse a ela: "Olha, eu não sei como te ajudar ou te levar agora. E se você não parar, eu vou embora. Eu não vou aguentar isso por muito mais tempo." E então as risadas recomeçaram. Ela começou a bater as unhas na minha cadeira e apertar o pequeno botão que faz reclinar, como se ela fosse uma maníaca. Eu senti que aquilo era algum tipo de demônio tentando brincar rudemente comigo. Finalmente, o namorado dela se aproximou e eu me levantei tão rápido e fiquei tipo tchau. Eu não disse nada a ele sobre isso, apenas saí. E agora tenho essas memórias que me fazem chorar toda vez que penso nisso. Se eu a imagino em pé, naquela barraca, meu corpo fica arrepiado e as lágrimas escorrem pelo meu rosto. Estou abalada, meus amigos. Chorei o tempo todo que digitei isso. Ainda não entrei em contato com ela, mas acho que ela está voltando para casa hoje daquele acampamento e não sei como perguntar a ela sobre isso. Eu quero tentar ajudá-la, mas também estou super preocupada com o que acontecerá se eu atiçar o fogo. Eu também devo acrescentar que essa garota está na casa dos 30 anos, então eu não acho que ela estava atuando. Ela é muito madura para fingir estar possuída. Confie em mim. Ah, esqueci de adicionar a parte em que ela examinou seu corpo, como se fosse novo para ela.
verificando sua pele e pernas e seios, como se ela não tivesse visto antes. Era extra assustador. Atualização. Ela me ligou ontem para ver se eu a deixaria dormir por alguns dias na minha casa. Ela disse que precisava se recompor antes de voltar para o seu estado natal. Eu disse a ela que meus filhos estavam em casa comigo e que não me sentia bem em deixá-la entrar, porque o que aconteceu no fim de semana realmente me assustou e que eu estava com medo pela minha vida, no sentido mais literal da palavra. Ela ficou surpresa, mas não chocada. Ela não perguntou o que aconteceu. Acho que ela provavelmente estava muito relutante em descobrir, mas eu disse a ela de qualquer maneira. Contei toda a história e disse que eu achava que ela deveria pedir ajuda. Ela estava realmente preocupada por ter assustado todo mundo, porque aparentemente seu namorado a largou e todos os outros amigos na barraca não estão mais falando com ela, o que me faz chorar. É tão triste. Eu acho que eles a ouviram. Eles simplesmente não se importam o suficiente para fazer algo sobre isso. Então, eu garanti a ela que não vou abandoná-la, mas vou procurar ajuda para ela. Sugeri que ela procurasse alguma terapia espiritual para tentar libertar a escuridão de dentro dela, seja emocional ou um espírito maligno agindo através dela. Ela precisa de ajuda e está disposta a obtê-la. Eu acho que foi tudo muito esmagador para ela. Então ela educadamente perguntou se eu a deixaria me ligar de volta. E eu disse que sim. Ainda não tive notícias dela, mas suspeito que receberei uma ligação hoje. Não vou abandoná-la, mas vou procurar ajuda para ela. Nossa, é bem pesado esse daqui, hein? E viu os amigos, meus aterrorizados? Os amigos, ela estava com vários amigos acampando e apenas uma se prontificou a dar a ela algum tipo de ajuda, mesmo que fosse uma ajuda assim, no caso, ajudar ela a procurar ajuda profissional, na verdade, de alguém mais preparado. Então, é um caso a se pensar. Agora, bora para o próximo relato, que também é de casos de assombração, por Tatiane Martins. A Casa na Colina. Minha mãe conta que quando era criança, eu tinha um amigo imaginário, que ela acreditava se tratar de um fantasma. Ela disse que eu o chamava de cara assustador e que eu teria dito a ela que ele morreu na garagem da Casa da Colina, que ficava atrás da nossa. Eu também disse que ele era um rapaz de 16 anos que se envolveu em um acidente de carro. Ele teria caminhado até aquela casa para pedir ajuda. Ele queria usar o telefone deles. No entanto, a pessoa que morava lá o teria agarrado e o executado naquela garagem. A história era tão completa, tão cheia de detalhes e assustadoramente convincente que isso deixou minha mãe apavorada. Ela pensou que eu não tinha como ter inventado aquela história. Então tentou procurar registros para ver se isso realmente havia acontecido naquele local. Mas se algo realmente aconteceu, nunca foi descoberto, pelo menos até os dias de hoje. Minha mãe me levou a um terapeuta. Essa é uma história real, compartilhada por uma usuária de uma famosa rede social nos Estados Unidos. A identidade das pessoas envolvidas nessa história foi
mantida em sigilo. Eita, e o que vocês acham, meus aterrorizados? Deixem suas opiniões. Vamos para o próximo relato de hoje? Também de Casos de Assombração 2 e também por Tatiane Martins. O título Nunca Mais. Meus aterrorizados, tudo indica que isso é uma história de vampiros. Bora lá? Eu tinha 17 anos quando aconteceu. Vivi 17 longos e dolorosos anos com minha mãe, que me batia bastante. Era por volta da meia-noite e a minha mãe já dormia. Então, foi quando ouvi as batidas suaves na porta da frente. Tive que ir atender. Era uma menininha estranha, loira, com as bochechas pálidas e pupilas negras. Parecia assustada. Estava frio, então coloquei a menininha para dentro de casa, sem pensar duas vezes. Só vim me perguntar depois o que ela fazia ali e por quê. Pensei em ligar para a polícia. Pensei em chamar a minha mãe, ligar para os bombeiros, qualquer coisa. Mas ela foi logo deitando no meu sofá. Então só pude cobrir ela com um cobertor, mesmo que ela não estivesse tremendo de frio. Sem muito o que fazer, me aproximei dela e perguntei-lhe seu nome. Qual é seu nome, querida? Um longo silêncio se passou, no qual ela me olhava. Comecei a ficar desconfortável com o seu olhar negro, até que ela abriu a boca fina e falou em uma voz suave. Lacey Morgan. Eu sorri, balançando a cabeça suavemente, como antes. Pode ficar aqui essa noite, Lacey, disse, cobrindo ela melhor. Ela tratou logo de dormir, sem agradecer ou falar qualquer outra coisa. Sem entender muito o que estava acontecendo, só fui ao meu quarto dormir, ignorando a reação da minha mãe abusiva pela manhã. Ao amanhecer, fui recebido na cozinha, com a chaleira voando em meu ombro. Gritei rouco de dor e logo ouvi minha mãe gritar. Que merda você fez? Porque o sofá está sujo. Fui até a sala e vi o lugar onde Morgan deveria estar. Era agora só uma mancha de sujeira. Assumi a responsabilidade e recebi um belo tapa no rosto. Me arrumei e fui para a escola. Na escola ouvi algo que gelou minha espinha. Encontraram a Lacey Morgan morta ontem à noite. Passei o dia esperando mais notícias sobre o assunto, mas não descobri mais nada. De noite, no jornal, houveram mais informações. Lacey Morgan, 6 anos de idade, foi encontrada morta e enterrada em seu próprio quintal, por volta das 9 horas da noite de ontem. Até agora não foram encontrados sinais de sua mãe, Marissa Morgan, suspeita de ser quem fez o crime. Marissa já havia sido denunciada por maus tratos contra Lacey múltiplas vezes e provavelmente era a autora do crime. De repente, uma foto de Lacey apareceu na tela. Ela se parecia bastante com a Lacey que eu conheci. A diferença é que seus olhos eram azuis claros e suas bochechas rosadas. Tinha um vestidinho rosa e o cabelinho loiro. Mas isso tudo não era tão importante. O problema era que ela havia morrido antes de aparecer na minha casa. Ela havia sido enterrada antes de aparecer na minha casa. Fui dormir mais cedo para não encontrar com minha mãe. No meio da noite acordei com dedos gélidos tocando
o machucado na minha bochecha. Nunca mais. Lacey sussurrou antes de sumir. Fiquei estático e minutos depois ouvi minha mãe gritar em seu quarto. Corri desesperadamente e quase desmaiei quando vi o que vi. Ela se contorcia em sua cama. Uma pequena criatura tinha o rosto enterrado em seu peito. Eu podia ouvir o som da carne rasgando e o gritar da minha mãe aumentando de volume. Preferiria não ter me levantado. Tempos depois me convenci que não me levantei, que havia sido apenas um pesadelo, mas eu havia me levantado. Então, quando Lacey tirou o seu rosto do peito da minha mãe, pude ver os seus dentes afiados brilharem à luz fraca que incidia da janela, pingando sangue. Ela sorriu inocentemente para mim por um momento e, logo em seguida, arrancou a jugular da minha mãe para fora. Então eu desmaiei. Quando me levantei, eu estava em minha cama. Andei até o quarto da minha mãe, dando o meu melhor. Estava vazio. Nada de sangue, ou destroços humanos, ou minha mãe. Vazio. E a cama estava até arrumada. A única coisa estranha eram as pegadas de criança no chão, do leito da minha mãe até a janela. Nunca mais vi minha mãe, nunca mais, mas nunca senti a sua falta. De qualquer modo, não senti falta. Acabei me formando, me casando e ficando por ali. Tive uma filha, a qual dei o nome de Lacey. Recentemente, mudou-se um casal com os seus filhos para nossa vizinhança. Percebi que as crianças sempre estão com machucados nos braços, pernas e pescoços. E em uma noite dessas, não conseguia dormir. Quando eu olhei pela janela para o quintal dos vizinhos e vi uma menina andando descalças até a porta da frente. Apesar da escuridão, a qual pode ter me confundido, tenho quase certeza que ela olhou para mim e pude ler seus lábios dizendo: nunca mais. Meus aterrorizados, para mim essa garotinha se tornou uma vampira vingadora, porque a mãe dela sumiu, a mãe do relatante sumiu e os filhos dos vizinhos que eram pelas marcas, né, constantemente torturados, a menininha estava indo lá resolver no final do relato. Bem, é o que eu acho. Deixem as suas opiniões nos comentários desse vídeo, tá bom? Agora vamos para o último relato de hoje, também de casos de assombração. Só que agora por César Luiz, o César do canal Aliena Mundi, um parceiro muito top. Nome do relato: O Pesadelo. Há exatamente uma semana para seu aniversário, o pobre jovem Thomas estava sofrendo com o mesmo pesadelo. Em seu pesadelo, a pobre criança acordava durante a noite de seu aniversário de 12 anos, porém, ao olhar em sua volta, percebera que aquela não era sua casa. E o pior era a decoração da mesma em suas paredes e portas, retratos que haviam fotos macabras. Ele andava pela casa com cautela até que ouvia um som vindo de um corredor escuro, de onde era possível ver a silhueta de um casal segurando um bolo de aniversário. Porém, quando as velas se acendiam, como que por mágica, ele conseguia ver seus corpos esqueléticos e macabros. Ele corria o máximo que podia
porém as portas de saída da casa sempre estavam trancadas em seu pesadelo, o fazendo dar várias voltas na macabra e estranha casa, até acabar no mesmo quarto em que seu pesadelo começava, onde o casal de esqueletos o alcançava. Eles lentamente entravam pela porta cantando aquela música de feliz aniversário. Parabéns pra você, em um tom demoníaco, e em seguida, olhando para ele, dizendo: seja bem-vinda ao seu novo lar, nosso filho. Após isso, o garoto despertava gritando, devido à mesma coisa ter se repetido várias e várias vezes, seu pai, culpando aqueles livros e jogos de terror que ele possuía, decidira os confiscar, até que o aniversário de Thomas passasse. Apesar de discordar da opinião do seu pai, o garoto tivera que entregar aqueles pertences e se ocupar sua mente. Decidir então ajudar sua família na organização de sua festa. Como gostava do tema de terror, apesar de seu pai não concordar, foi escolhido por sua mãe para agradar o filho. Então, ao perguntar o que podia fazer para ajudar, sua mãe disse que ele fosse até a garagem buscar mais alguns enfeites que estavam guardados lá desde o Halloween. Apesar de ter medo da garagem, Thomas decide ir até lá para ajudar sua mãe e sua prima, que estavam se desdobrando para fazer a melhor festa possível para ele. Ao abrir a porta da garagem, ele sente um arrepio ao ver aquele local escuro. De imediato se lembra do corredor em seu pesadelo, de onde aqueles esqueletos surgiam. Ele ficou imóvel por alguns segundos, até sentir em seu ombro aquela mão. O garoto começa a gritar, pois não percebe de quem era a mão, mas ao olhar para trás vê sua prima com uma lanterna em sua mão, morrendo de rir da cara de susto do menino. Ele então a pergunta o que ela queria. A mesma explica para ele que sua mãe pedira para levar uma lanterna para ele, pois as luzes da garagem haviam se queimado. Ela entrega o objeto nas mãos do garoto e retorna aos seus afazeres. Aquilo só tinha contribuído para aumentar o medo que ele já estava, pois agora sabia que só poderia contar com o pequeno feixe de luz de sua lanterna para andar naquela escuridão. Ele se perguntava: e se aqueles seres macabros realmente estivessem lá dentro, aguardando na escuridão? Após tomar coragem, ele entra no cômodo, onde a escuridão predominava. Pouco a pouco, ele adentra aquele ambiente assustador com a sua lanterna. Então começa a remover os objetos que sua mãe pedira, que eram falsas aranhas, entre outras decorações. Aos poucos, ele perde o medo e percebe que era apenas um local escuro comum e que não havia nenhum monstro escondido lá. Mas enquanto pegava mais uma caixa, ao remover ela de seu local, vem o baque. Estavam lá, exatamente como em seu sonho, aquele par de esqueletos. Até mesmo a vestimenta era igual. Ela com seu vestido rosa e ele de azul. Thomas sai rapidamente daquele local assustado, deixando cair tudo no chão, até mesmo sua lanterna. Ao perceber o alvoroço, o pai do garoto corre para ver o que estava acontecendo com o mesmo e o encontra encolhido, chorando, dizendo que os esqueletos do mal estavam lá dentro da garagem. Seu pai, irritado com aquela repetição de situação, decide ir até ele para provar para Thomas que não havia nenhum monstro ali, ou seja, nada a temer. Seu pai adentra aquele ambiente escuro,
sem nem levar uma lanterna sequer. Os minutos vão se passando e nada do seu pai retornar, o que só fazia o desespero dele aumentar. É então que das sombras começam a sair aquele casal de esqueletos. Seu coração acelera, porém seu corpo fica imóvel, até que ele vê algo que o deixa aliviado. Era seu pai quem movera os esqueletos e fazendo uma piada com o medo excessivo do garoto. O pai lê e explica que aquele era o senhor e a senhora Esqueleton e que eles eram usados como objeto de decoração de Halloween há vários anos. Após isso, ele pede para que o garoto os use na decoração, para que perdestes o medo daqueles pobres e inofensivos adereços. E assim é feito. Para Thomas aparentemente funcionará, pois não tivera mais tal pesadelos até o dia do seu aniversário de 12 anos, que fora quando seu medo retornara. Enquanto todos cantavam parabéns para ele, no exato momento em que foram apagar as velas, tivera a impressão de que eles se moveram em suas poltronas, onde foram colocados para servir de enfeite. Após o fim da festa, antes de dormir, ele ainda contara à sua mãe o ocorrido, porém ela o acalma, dizendo que era apenas coisa da mente dele e que logo ele teria um bom sonho. Após ouvir aquilo de sua mãe, Thomas se acalma e dorme tranquilamente. Porém, para o seu desespero, ele se vira novamente naquela casa de seu pesadelo. Ou melhor, ele se vê, novamente na casa de seu pesadelo. Imaginando ser apenas mais um de seus sonhos ruins, o garoto tenta se beliscar para acordar. Porém, para o seu espanto, ele sente a dor, o que significava que ele estava acordado, ou seja, seu pesadelo teria se tornado realidade. Thomas começa a correr pela casa macabra, tentando achar uma saída e gritando por seus pais, na esperança de alguém ouvir. Porém, ele interrompe seus gritos ao ouvir aquela cantiga de feliz aniversário. Aquela voz era mais macabra do que a que ele se lembrava. O garoto ouvia os passos vindo em sua direção. Então correra o máximo que ele conseguia e estranhamente acabara no mesmo quarto onde tinha acordado. Ele se encobre embaixo da cama e ouve aqueles passos vindo lentamente até a porta, que lentamente se abre. Thomas vê aqueles pés esqueléticos adentrando o quarto. Eles vêm na direção da cama. O casal de esqueletos se abaixa e, olhando ele nos olhos, dizem: "Já pode soprar as velas, nosso filho." O desaparecimento do garoto Thomas nunca fora solucionado, porém uma alegação de sua prima deixara várias pessoas intrigadas. Anos após o trágico sumiço do seu primo, sua tia resolvera decorar a casa no Halloween. E, para seu espanto, enquanto pegava as decorações na garagem, percebera que um novo esqueleto tinha sido adicionado à coleção. E daquela vez era um esqueleto de criança que estava vestido exatamente igual ao seu primo Thomas no dia em que ele desapareceu. Macabro! E aí, meus aterrorizados, qual é a explicação? Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo, lembrando de manter
o respeito nos comentários. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas temos o dever de respeitar. Lembrando que todos esses relatos são do Casos de Assombração, um grupo do Facebook. Se vocês quiserem lê-los, dá um pulinho lá. Ajuda lá o grupo merece essa força, tá bom? E vamos prosseguir aqui. Se você está pela primeira vez aqui no canal, caiu de paraquedas e está gostando do canal, se inscreve aí. E vocês que gostam do conteúdo também, dá aquela dedada com carinho, deixa seu like, o seu like ajuda muito o canal, tá bom? E eu já deixo aqui minha gratidão. Deixa o like, compartilha, compartilha e compartilha. Já somos quase 5.000, gente. Falta pouco. Vamos lá, vamos compartilhar. Se você não está recebendo as notificações do canal, vai lá no sininho das notificações e soca o dedo lá, tá bom? E se você passou uma experiência com o sobrenatural, ou sabe de alguém que passou, ou escreve aqueles contos de arrepiar os pelinhos das espinhas, manda para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar aqui seu relato, seu conto, sua história com todos que por aqui passarem. E se caso você não quer ser identificado no seu relato, para não se queimar com as pessoas, eu não divulgarei o seu nome, usaremos nome fictício, tá bom? Pode enviar o seu relato com confiança e sua identidade será preservada, tá bom? O e-mail do canal é luzsonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem tanta coisa legal, gente. Tem os canais que recomendo e vários outros links. Links do meu outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Um canal criado para elevação espiritual. Vai lá conferir, te espero lá, de coração aberto. Também tem o link do meu Instagram, que está bem movimentado. Vai lá, me segue, manda um direct que assim que eu puder eu te retorno. Também tem... Também tem a minha página do Facebook, que leva o mesmo nome do canal. Estaremos contando o relato ao vivo lá. Também, se você quiser me seguir no TikTok, eu vou estar pondo o link do TikTok, tá bom? E muitas outras coisas. Meus amores, também ativei o superchat, sabe? A situação não tá boa para ninguém. Se vocês quiserem dar uma força pro canal com R$1, R$2, R$3, lá no superchat tem lá a opção, tá bom? Em todas as estreias e lives tem o superchat. Não é obrigado, apenas se você puder ou quiser dar uma força para o canal, tá bom? E também eu vou estar criando, logo vai ter o... Não pode falar o nome aqui, né? A chave daquela continha, sabe? Para vocês estarem dando apoio para o canal. Vou chamar aqui de Lobix. Estarei falando mais sobre isso na próxima live, tá? Explicando direitinho para vocês. Bom, agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos e páginas do Face que me ajudam na criação e na divulgação do meu trabalho. E principalmente a quem? A todos vocês, meus aterrorizados, os melhores inscritos do multiverso. Não apenas do universo, e sim do multiverso. Nenhum canal tem inscrito como vocês. Vocês são demais. Vocês são o poder do canal. Sem vocês, não teria canal, não teria Angel Black. Sem vocês, o sonho não estaria se tornando realidade. Gratidão, gratidão, gratidão e gratidão. Logo teremos live, tá bom? E aquela live gostosa. E é isso, vou ficando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, que já é de vocês. Vocês moram neles e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!